senhores senadores, eu indago ao depoente, senhor Roberto Pereira Ramos Júnior, em quais outros contratos da administração pública ou privada o senhor apresentou a carta fiança fidejussória? Será apresentado todos eles para os senhores conforme havia pedido. É a primeira vez que sua empresa oferece garantia em contratos ligados ao governo federal? Federal talvez sim, estadual já emitimos algumas. Vossa Senhoria informou agora há pouco que essa mesma garantia, hoje discutida aqui, foi apresentada em contrato firmado com o governo de Minas Gerais. Quando foi apresentada essa garantia? Mais uma vez, senador, com todo o respeito, nós vamos salientar item a item quais garantias Não, eu estou perguntando em que momento foi, que ano foi? Não lembro, senador. O senhor não lembra? Não, senhor. Há quanto tempo o senhor está à frente da empresa? Desde 2017. 2017. 2017. Bom, essa garantia foi antes ou depois da sua chegada à empresa? Depois da minha chegada à empresa. E Vossa Senhoria não lembra o ano? Não, senhor. Nem o ano? Não, senhor. Quem foi o advogado que auxiliou na integralização do capital social da FIBank por meio dos dois imóveis? Varalelli. Como? Varalelli. Varalelli. Varalelli, ok. Bom, o seu depoimento, senhor Roberto, é algo absolutamente surreal e a história da sua empresa é algo que remete ao realismo mágico, sem qualquer lastro de verossimilhança, de algo minimamente factível. Veja, o senhor é presidente de uma companhia com capital social de 7,5 bilhões de reais decorrente da integralização de dois imóveis. Vamos dar uma dimensão a isso. A Raizen Joint Venture entre a Shell e a Cosan precificou sua oferta inicial de ações a R$ 7,40 por papel no início de agosto, movimentando um total de 6,9 bilhões de reais no maior IPO do ano no Brasil. Para deixar claro, o capital social da FIBank é superior ao IPO da Raizen, que atua na produção e comércio de açúcar e etanol, além da cogeração de energia por meio do bagaço de cana-de-açúcar em suas 26 usinas localizadas na região centro-sul do Brasil. Difícil, né? Mas o que é uma narrativa? A oposição aponta aqui maior escândalo, grande descoberta, a mais notória corrupção nesse submundo da aquisição de vacinas usando atravessadores. Que corrupção? Sem um centavo pago? Sem um centavo de prejuízos? Veja, o que Vossa Senhoria disse aqui, o que a sua empresa fez, deve ser investigado pela Polícia Federal. Estou em defesa da empresa de Vossa Senhoria, não, porque é indefensável. É indefensável. O contrato de fornecimento da vacina Covaxin não foi finalizado. Ou seja, não houve entrega, nem pagamento, zero de prejuízo. Acredito que todos aqui saibam e estão cansados de saber que as vacinas da Covaxin previam o pagamento posterior à entrega. Posterior à entrega. Eu vou repetir. O contrato previa, senador Girão, o pagamento depois da entrega. Portanto, a garantia aqui não era quanto ao efetivo recebimento da vacina, porque, uma vez mais, essa só seria paga na medida em que fossem recebidas as doses. E aqui fizeram um carnaval na CPI por causa de um invoice que a empresa identificou no primeiro momento como equivocado, como errado, e se dispôs a corrigir. Não,
Colocaram lá pagamento antecipado. Nunca houve qualquer tratativa no sentido de forçar pagamento antecipado. O contrato previa algo diferente. A garantia, portanto, aqui, tem relação com a fiel execução do contrato. Isto é, caso a empresa incorresse em atraso, seria uma forma de garantir a indenização para a União pela aplicação de sanções ou multas por violação do contrato não cumprido. Atrasos injustificados. É o que está no termo de referência. É o que está previsto. Mas não teria outro prejuízo ao Ministério da Saúde, posto que o contrato, repito, previa o pagamento posterior à entrega. Mas as narrativas que ouvimos aqui durante toda a manhã de hoje, quis mostrar aos brasileiros algo diferente. Narrativas. Agora, para que os brasileiros saibam o que aconteceu nos porões, como alertou inicialmente o relator, vamos aos fatos. Aqui, nesse contrato, 0 de prejuízo para o governo federal. E não haveria possibilidade de ter em relação à questão da vacina em si, exceto quanto às multas. Que a garantia seria utilizada para essa finalidade. Mas quanto à vacina, só haveria pagamento mediante a entrega. Acusam o Ministério da Saúde de algo que não aconteceu. Mas em relação ao que aconteceu e que gerou prejuízo, milhões de reais em prejuízo milionário, da roubalheira, envolvendo o consórcio Nordeste, aí, senador Girão, tá tudo certo. Vai vendo. Tá tudo certo. Aqui não tem prejuízo e é a maior roubalheira. No consórcio Nordeste, quando o consórcio Nordeste foi comprar respiradores, fizeram contato com uma empresária que não sabia a diferença entre respirador e inalador de maconha, inalador canábico, porque a empresa, na verdade, senador Girão, é especializada em maconha, produtos à base de maconha. Mas, ainda assim, compraram, pagaram antecipado, sem nota fiscal, e nunca receberam os equipamentos. E ninguém pode acionar a garantia, sabe por quê? Porque não existia. Não existia previsão de garantia no contrato. E para muitos está tudo certo. Ninguém fala nada. Não querem convocar o senhor Carlos Gabas, não querem convocar o senhor Bruno Dauster. Parabéns à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, dia 6. Está convocado o senhor Carlos Gabas. Aqui na CPI do Senado, 0 possibilidade. Veja, lá, prejuízos milionários. Aqui nenhum. Então, eu queria, aliás, apenas para contextualizar, no caso do Ministério da Saúde, a Lei 14.124 de 21 sequer exigia essa garantia. Uma excepcionalidade em razão das circunstâncias pandêmicas. Ainda assim, entendo que tudo deve ser apurado em relação a eventual negligência, imprudência, imperícia ou associação criminosa. Eu não defendo quem quer que seja, não tenho compromisso em defender ninguém, apenas a verdade. Mas não protejo bandido de estimação. Eu quero a investigação,
E digo aqui, não espere nem terminar com o relatório, presidente e relator. Encaminhe para a Polícia Federal, para que apure. E aqui, não é nem apenas em relação a esse contrato, porque talvez aqui se safem. Porque tanto a lei que nós aprovamos, quanto o termo de referência, infelizmente, não acho que vá muito longe, mas as descobertas feitas aqui revelam fatos que vão além da questão da pandemia, que vão além da questão desse contrato em si. Tem que ser acionado aqui órgãos reguladores, Banco Central, CAD e quem quer que seja, para apurar o conjunto das informações que foram levantadas aqui. Então eu repito, eu quero que tudo seja apurado. Eu quero que tudo seja apurado. O relator falou aqui no começo, o governo federal, tudo feito com ausência de cuidado. Nesse caso, felizmente, não houve prejuízo, e nem poderia haver, do ponto de vista da aquisição da vacina, porque o pagamento seria posterior. Mas alguém aqui poderia dizer o mesmo em relação ao consórcio Nordeste, em relação aos estados, em relação aos municípios? Poderia? Em relação ao que aconteceu no Amazonas, no estado do Pará, um escândalo bilionário apurado pela Polícia Federal? Alguém aqui ousaria dizer que nesse caso agiram com cuidado, com diligência? Santa Catarina, Rio de Janeiro, Mato Grosso, capital, Cuiabá, mais recente, operação da Polícia Federal. Será que alguém poderia dizer, não, nesses aí houve cuidado? Veja, ou por circunstâncias da nossa agência de vigilância, ou em razão da diligência do controle interno do Ministério da Saúde, ou por outras circunstâncias, não avançou propostas que representassem prejuízos ao Ministério da Saúde. Não avançou. O mesmo não se pode dizer em relação aos estados e municípios. Mas aqui ficam horas e horas em cima de uma situação que deveria estar com a Polícia Federal e a gente aprofundando as investigações em relação ao que aconteceu nos estados, nos municípios, para além do que já estamos fazendo em relação ao Ministério da Saúde. Eu concluo a minha fala, senhor presidente, na expectativa de que a gente não faça ou não continue fazendo uma investigação parcial seletiva. Que a investigação busque todos os fatos, todas as provas, todas as evidências, estejam elas onde estiver. Mas é importante. Vossas Excelências brincam aí com a frase, né? Vai vendo o Brasil? É isso mesmo. Vai vendo o Brasil. O trato diferenciado. Numa situação que não teve prejuízo, que não poderia ter, porque a vacina seria paga depois da entrega, e diante de situações onde tivemos prejuízos milionários, escolhem deliberadamente, escolha deliberada, por poupar da investigação corruptos e corruptores, espalhados Brasil afora, e que deram prejuízo de milhões aos brasileiros. Para além, senador Girão, do prejuízo, a falta do equipamento, a falta de proteção. Se chegaram respiradores nos estados do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste, chegaram porque o governo federal, o Ministério da Saúde comprou. Porque o consórcio, infelizmente, nada absolutamente. Mas eu vou repetir para que
Os brasileiros já estão acostumados e sabem das minhas posições. Senhor Sou a presidente, favor o tempo, de por favor. toda a investigação. Sou a favor de toda a investigação. Mas, como dizia Mão Santa, atentai bem, Brasil. Veja se realmente aqui todos querem investigar. É simples observar, é simples olhar, porque é tudo público. Eu votei a favor de todas as convocações em relação ao governo federal. Pergunte aos demais se eles foram a favor de investigar o que aconteceu, e aí sim, com provas, com evidências de corrupção no Brasil real. Comigo não tem proteção de quem quer que seja, do governo federal aos municípios. Investigar a todos sem Mas exceção. aqui não teve corrupção, Muito obrigado, não? senhor presidente. Teve corrupção aqui, não? O senador Alessandro Vieira, por